Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo e nesse podcast da Alquimia da Mente, ele é patrocinado pela Academia da Alquimia da Mente. Se você quer se tornar um alquimista da mente, você quer sair da matrix mental, entender na verdade como você pode reprogramar definitivamente sua mente subconsciente, clica no primeiro link da descrição e saiba como fazer isso. A gente vai falar nesse podcast, nesse vídeo, sobre alquimia espiritual e transformação pessoal. Vai ser um podcast bem diferenciado, porque a alquimia tem a ver tanto com uma perspectiva material, né? Então a gente fala sobre corpo, a gente fala sobre uma alquimia mental, que aí no caso tem a ver com seus pensamentos, suas emoções e também as suas atitudes. Então a gente pode dizer da intersecção não só cerebral, no caso cardíaca ou mesmo digestiva, né, o sistema digestivo, mas o que seria o conceito de mente, tá? E fora isso, o conceito espiritual, que aí não tem um cunho de espírito, né? Na alquimia da mente, a gente não utiliza essa denominação, porque na verdade é uma palavra, né, de origem latina, spiritus, mas a verdadeira origem da palavra espiritualidade tem a ver com respiração, né? Que na verdade tem a ver com sopro de vida. Não é à toa que as antigas civilizações utilizavam a meditação até para uma técnica que não é técnica nada, né? Na verdade, a criança já nasce com a respiração diafragmática, né? E depois a gente vai perdendo, né? Quando adulto nem sabe respirar pelo diafragma, né? É difícil. Que é respirar pela barriga, vamos dizer assim, sabe? Aquela respiração completa. Então, assim, esse é o verdadeiro princípio de uma respiração da espiritualidade. Então, quando a gente fala de alquimia espiritual, tem a ver com o todo, que é a tríade, corpo, mente, espírito. Porque para o espírito, na verdade, conseguir materializar, precisa do corpo e precisa também da capacidade mental de você transcender também e elevar o seu nível de, de nível de consciência, tá bom? Porque a gente precisa também elevar em todas as esferas. Então não se trata apenas de elevar um ou outro. Por isso que não se trata, por exemplo, de dizer que o corpo é inferior ao espírito, o espírito é superior à mente. É que nem eu dizer assim para você, o cérebro é mais importante órgão do nosso corpo humano. Mentira, né? Não existe mais importante ou não. Tudo está interligado. E é engraçado porque se o nosso próprio corpo pensa assim, por que será que nós, como humanidade, nos dividimos tanto, né? Então tem umas sacadas interessantes disso tudo. A alquimia tem a ver com as práticas relacionadas aos grandes bruxos, né? Então magos, vamos dizer assim, ou alquimistas da antiguidade. Então o objetivo da alquimia o pessoal só ficou focando que é transformar chumbo em ouro, né? Aquela coisa material. Mas é muito mais, é transcender a sua própria existência. Quando a gente fala de transformação em relação a isso, a alquimia é como se fosse um ritual de iniciação. Tanto que até mesmo quando a gente recebe um aluno, né, um iniciado, né, uma iniciada na Academia da Alquimia da Mente, tem etapas, são níveis, né? A pessoa não começa já lá em cima, ela tem que passar por etapas, que são os módulos, até chegar no ápice, que seria a maestria. E quando a gente olha na antiguidade, os rituais de iniciação, até mesmo em sociedades secretas hoje, escolas iniciáticas que a gente faz parte, você pode fazer parte também, você sabe que existem níveis, né, de aprendizado, níveis, na verdade, de acesso até os materiais, por causa disso. Com o intuito, na verdade, de preparação para você compreender também, logicamente, cada um tem um momento. É que nem, por exemplo, se a gente pensar no exame de faixas, em algum tipo de arte marcial, né? Você olha o karatê, você olha o, sei lá, taekwondo, né? O jiu-jitsu, mas vou pegar o karatê, por exemplo, como uma referência, né? No caso, o karatê é japonês, e você começa na faixa branca, né? E aí a última faixa que seria a faixa preta, mas depois da faixa preta tem os dans também, né? Então, ou seja, você não vai iniciar a faixa preta, né? Então existe um objetivo, é como se fosse uma evolução, né? Também assim a alquimia espiritual. Fazer ou praticar a alquimia espiritual tem um jeito de... Como que é? Às vezes você pode estar perguntando sobre isso, né? A alquimia espiritual tem a ver com o jeito que você leva a sua vida, né? Porque se você cuida mal do seu corpo, você não está, por exemplo, conseguindo trazer a sua parte espiritual, o seu verdadeiro eu, à tona. Porque você vai ter falta de alimento, ou seja, falta de nutrientes para colocar isso em prática. Você tem muitos pensamentos, isso vai trazer com que, na verdade, a sua verdadeira concepção consiga se materializar? Às vezes não, é muito pensamento. Você se perde nos pensamentos e cria mais confusão, mais caos do que ordem.
você também ficar só na espiritualidade, achando que na verdade, não, mas aqui não é o mundo real, né? Às vezes o pessoal dá o nome de reino de Deus, o nirvana, o conceito de transcendência. Então a Terra, na verdade, é uma prisão, é pecado, assim por diante. Também não vai te possibilitar, na verdade, viver a alquimia espiritual. Tudo, na verdade, é relacionado à alquimia espiritual, independente do plano, independente da realidade ou dimensão que você tiver. Se você, nesse exato momento, tá aqui comigo, você tá me escutando, você tá me assistindo, você tá me sentindo, você já tá praticando alquimia espiritual. E nesse caso, você tem um nível. Eu não sei o seu nível. Eu quero dizer o nível de pensamento, que pode ser ter muito pensamento e tudo desorganizado. Pode ser uma pessoa que tem muito pensamento, mas coloca em prática. Ou aquela pessoa que, na verdade, não faz questão de nenhuma de ter pensamento e faz tudo assim, em cima da hora, sabe? Ou aquela procrastinadora que sabe o que tem que fazer, mas agora eu acho que não, entendeu? Você tem um desses 4 aspectos, 4 estágios. Emoções, a mesma coisa. Né? As emoções elevadas que você tem agora são emoções de raiva, são emoções de paixão, são emoções relacionadas com algo que transcende você, ou são emoções extremamente materiais, então de concorrência e competição. Né? Tem motivo. A emoção é uma memória do passado. Se a emoção é uma memória do passado, então tem um motivo, na verdade, de você estar sentindo o que você está sentindo hoje. E provavelmente é um problema mal resolvido de ontem, você sabe do que eu estou falando. Né? As suas atitudes. Pensa nas suas atitudes agora. Se estão faltando atitudes é porque, na verdade, você não acredita, na verdade, da sua ideia, ou mesmo do seu, pode dizer, da sua missão, do seu propósito, sabe? Você tem receio de que se fizer algo diferente, o que as pessoas vão pensar de mim? Isso está valendo na sua vida profissional, na vida pessoal, profissional, em relação ao que as pessoas vão pensar no meu prédio, na vizinhança, né? Você fica prestando contas para as pessoas, sendo que, na verdade, as pessoas nem prestam conta para você, né? E aí você perde tempo precioso para executar essa alquimia espiritual, né? E tudo isso eu falei em relação a essa tríade, né? Pensamento, emoção e ação. Mas existem elementos para te ajudar, elementos alquímicos? Logicamente que sim, né? Então eu vou narrar alguns aqui, tem até o podcast que eu me aprofundo em cada um, mas, por exemplo, para algumas pessoas vai faltar movimento, então vai faltar o elemento água. A água traz movimento, então precisa de água. Só que muita água causa o quê? Maremoto, tsunami. Pouca água traz o quê? O solo não vai ser fértil. Né? Elemento ar. O elemento ar é o elemento mental, conhecido nas antigas civilizações, né? E até hoje é assim também, até mesmo na astrologia. Se o elemento ar é mental, pensamento, os extremos são muito ar, né? Só pensamento, como também pouco ar, pouco pensamento. Né? Cuidado para não viver uma vida de extremos 880, né? E você hoje é elevado por causa da mídia, da imprensa, redes sociais, a viver uma vida carpe diem, que na verdade até foi uma vida que, talvez você não se lembre da literatura, mas das escolas, né, literárias que nossa língua portuguesa teve no Brasil, mas quem pregava muito isso era o arcadismo. O arcadismo, na verdade, foi naquela época da Inconfidência Mineira, né? A gente fala muito de Tiradentes, mas tivemos, né, também outras pessoas envolvidas no movimento, né, de não pagar o quinto, né, para Portugal. E eles eram do arcadismo, então eles falavam muito do Carpe Diem, Tempus Fugit, entre outras vertentes do latim. E tem muita gente vivendo só esse Carpe Diem. Não, eu tenho que viver o mundo, a minha vida, porque eu vou morrer amanhã, sabe? E muitas das vezes, na verdade, não é assim. Tem até gente que agora tá entrando bastante no estoicismo por causa disso, né? Outra coisa, na verdade, que você tem que prestar atenção, outro elemento, é o elemento terra. É terra no quê? Você tem que pisar no chão. Eu falo, né? Eu falo muito pra vocês. O maior elemento que, na verdade, a humanidade está precisando nesse exato momento é terra. Só terra. Né? E para pensar, entendeu? Pisar no chão, porque todo mundo tá viajando, cada um tá defendendo a sua bandeira, né? Uma bandeira individual, mas não faz sentido numa era coletiva que é aquário, entendeu? As pessoas estão vivendo um passado de uma era que já passou, que na verdade está acontecendo em realidade, né? Paralela, mas nessa contribuição agora, que é aquário, meu amigo, minha amiga, esquece, entendeu? E a gente não evolui através da competição, evolui através da cooperação, entendeu? Sempre foi assim, sempre é e sempre será. Por mais que você não acredite nisso, por mais que na verdade você seja uma pessoa individualista, você só cresceu por causa de outros. Às vezes por causa dos seus clientes, mas alguém te deu uma força para você crescer, tá?
Outro elemento é o elemento fogo, né? O elemento fogo é o quê? É que dá chama. Tanto que nas antigas civilizações, eles chamavam o quê? O elemento do coração. O elemento fogo é a paixão, entendeu? É o que você faz diariamente para você conseguir essa chama ficar acordada, né? Então, às vezes, você precisa dessa chama hoje. Porque você, na verdade, acorda todos os dias desanimada, desmotivada, desmotivado, sem perspectivas para o futuro. O que aconteceu no meio do caminho? Você começou a ouvir todo mundo, mas não conseguiu ouvir o seu coração, sabe? O principal aspecto disso tudo, né? Eu narrei os 4 elementos, mas não falei nem do éter, mas... E são poucos elementos, tem muitos elementos, mas... Porque não dá pra falar tudo em 10 minutos, mas o grande lance é... Quanto mais você se aprofundar, quanto mais você entender que você é um ser alquímico, todo mundo é alquimista, né? Porque você mistura... Eu nem falei de neurônios, né? Então de hormônios, neurotransmissores. O seu corpo é uma bioquímica. É a maior indústria farmacêutica do mundo, o seu corpo. Né? Não precisa de remédio ou medicamento para você saber disso. Seu corpo já é, tanto que você vê o quanto, na verdade, eles te influenciam para você consumir coisas externas, para você barrar ou mesmo não utilizar essa fábrica que é o seu corpo. Né? Tem um motivo, tem um sistema por trás. Mas quanto mais você investe nisso, mais você vai entender que a verdadeira alquimia espiritual, cuidando de corpo, mente e espírito, é o que vai fazer com você compreender e ter mais resultados na sua vida. Não só financeiros, né? O pessoal fica só focando em dinheiro, mas é uma consequência direta de quem você se transforma, não daquilo que você quer de verdade. Porque o dinheiro é uma mera consequência da sua extensão. Se você já está se doando mais, o dinheiro é consequência. Entendeu? Como se você, na verdade, cresce em perspectivas, logicamente que você vai ter novas ideias e aí, no caso, vai gerar renda passiva, ajudar mais pessoas, assim por diante, né? Até para ajudar você nisso, imagina que a gente tem um treinamento aqui que chama Academia da Alquimia da Mente. É um treinamento completo, né? Ele é o mais avançado aqui da Mangabeira Academy, que a gente tem. Você pode clicar no primeiro link da descrição, que aí você vai se inscrever na lista de espera. Você pode se inscrever, tá? Que a gente entra em contato, até para saber se você tem um perfil, para entender também o seu momento, porque talvez você acha que precisa, mas você não está preparada, ou mesmo você já está preparado, e aí você tem que entrar num outro tipo de modelo para você conseguir chegar no próximo nível, tá? Clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.